Pertencente à geração que brilhou nos Grand Prix europeus na década de 30 e ainda voltou a competir após a Segunda Guerra Mundial, liderou a Alfa Romeo e sagrou-se o primeiro campeão mundial da Fórmula 1. Hoje vamos falar de Giuseppe Antonio Farina. Meu nome é Alan e esse é o Fórmula 1 na tela. Mais conhecido como Nino Farina, nascido em 30 de outubro de 1906 na cidade de Turim, na Itália, Nino sempre esteve cercado pelos automóveis de seu pai, Giovanni, que fundou a Stablement Farina, uma oficina de carroceria em Torino, cidade onde estava localizado grande parte da indústria automobilística da Itália. Já seu tio, irmão de Giovanni, fundou a empresa de construção de carrocerias que mais tarde se tornaria famosa por projetar muitos carros esportivos italianos, a Pininfarina. Desde cedo esperava-se que Nino se juntasse aos negócios da família, mas na sua primeira experiência como motorista, aos 9 anos de idade, a pulguinha do automobilismo mordeu o rapaz e aos 16 anos passou a acompanhar seu tio favorito, Pinin, como passageiro em corrida. Hoje você pode pensar, mas o Verstappen com 16 anos já estava na Fórmula 1. Sim, Sherlock, mas estamos falando de 1922, beleza? 3 anos depois, sua primeira competição solo terminou em um acidente, o que passaria a ser uma tendência no decorrer de sua carreira. Em sua juventude, Farina foi um rápido atleta e tornou-se habilidoso no futebol e no esqui. Formou-se em engenharia e tinha doutorado em direito. Apesar das qualificações acadêmicas, o Dr. Farina preferiu seguir para o lado automobilístico, mas seu caminho para se tornar campeão mundial foi um tanto longo. Iniciou o serviço militar como oficial de cavalaria, depois ingressou em um regimento de tanques, no qual serviria durante a guerra. Em 1932, ele comprou um Alfa Romeo e rapidamente bateu com ele em uma corrida do tipo Hill Climb, quebrando o ombro e cortando gravemente o rosto. Nada o amedrontava. Ele competiu com a Maserati por alguns anos, com acidentes frequentes, mas também se mostrou promissor. Promissor o suficiente para impressionar Enzo Ferrari, que o recrutou para dirigir para a equipe Scuderia Ferrari Alfa Romeo. Lá, Farina fez amizade com o lendário Tazio Nuvolari, e que sob sua tutela começou a amadurecer como piloto e venceu os campeonatos italianos de Grand Prix em 1937, 38 e 39. Mas antes disso, em 1936, foi considerado por muitos como culpado pelo acidente fatal de Marcel Lihoux no GP de Deauville e 2 anos depois, em Trípoli, envolveu-se no acidente fatal de Laszlo Hartmann. Anos mais tarde, Stirling Moss comentou sobre o estilo de pilotagem de Farina. Abre aspas. Naquele tempo, havia uma certa tolerância a manobras sujas e todos nós, às vezes, lançávamos mão delas. Mas Farina abusava. Ele era um combatente sobrevivente reclamando da incompetência das suas vítimas. E ninguém discordava de que ele havia causado ambos os acidentes fatais. Fecha aspas. No caso da morte de Laszlo Hartmann, as autoridades atribuíram a causa do acidente a um golpe de vento, que teria feito com que o piloto perdesse o controle do carro, mas testemunhas garantiram que o problema foi que Laszlo, correndo com um carro muito menos veloz do que o de Farina, não teria saído da frente do italiano rápido bastante. Esses rumores eram tão fortes que mesmo após a morte de Farina, que Enzo Ferrari, na sua autobiografia de 1983, dedicou muitas linhas em desmentir esses rumores. A sua carreira começava a chegar ao auge com a vitória no GP de Trípoli em 1940. Essa mesma, do acidente citado há pouco. A Itália entra na Segunda Guerra Mundial e a sua carreira fica congelada por alguns anos. Quando as hostilidades cessam e a paz volta à Europa, Farina, já com quase 40 anos, volta à ação com um Maserati privado, vencendo, em 1946, o Grand Prix des Nations, em Genebra, na Suíça. Uma das primeiras corridas pós-guerra. Farina se casou com Elsa Giaretto, que dizia que o automobilismo era uma atividade tola e perigosa. E ela tentou fazer seu marido parar, mas apenas 3 dias depois de seu casamento, ele voou para a Argentina para uma corrida. Em 1948,
vence o GP de Mônaco, tornando-se um dos melhores pilotos em atividades na época. Vendo isso, a Alfa Romeo o contratou no ano seguinte para correr ao lado de Jean-Pierre Wimille, que no mesmo ano morreu, e Farina foi alçado a líder da equipe para o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 organizado pela FIA, em 1950, ao lado de Luigi Fagioli e Juan Manuel Fangio. O campeonato começou em Silverstone, na Inglaterra, em 13 de maio, onde perante a mais de 125 mil espectadores, Farina tornou-se o primeiro vencedor de uma corrida oficial da Fórmula 1. Dada a supremacia da Alfetta 158, o primeiro título mundial de pilotos estava fadado a ir para um dos carros da Alfa Romeo. Mesmo com a dominância da Alfa Romeo, a temporada trouxe uma batalha entre Farina e Fangio, pois além de Silverstone, Farina venceria em Bremgarten, na Suíça, e em Monza, na Itália, enquanto Fangio venceria nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco, Spa-Francorchamps, na Bélgica, e em Rheingau, na França. Mas Farina foi o mais regular e conseguiu um quarto lugar na Bélgica, e assim vence o título mundial com 30 pontos, aos 44 anos de idade, contra os 27 pontos de Fangio, com 39 anos, e Fagioli fica com o terceiro lugar, com 24 pontos, aos 52 anos de idade. Ah, mas a Fórmula 1 hoje está muito chata, só a Red Bull vence. Legal era quando o piloto fazia toda a diferença. Tá, agora senta lá e aceita que a dominância de equipe sempre existiu. No ano seguinte, 1951, Farina continua na Alfa Romeo, mas aos poucos vê o domínio da Alfetta 159 sendo contestado pela Ferrari 375. Neste ano, Farina vence apenas na Bélgica e acaba o campeonato na quarta posição com 19 pontos, vendo seu companheiro de equipe Fangio levar o título com 31 pontos. Em 1952, após a retirada da Alfa Romeo da competição, Farina vai para a Ferrari, onde consegue 4 segundos lugares, faturando o vice-campeonato com 24 pontos, numa temporada que foi dominada pelo seu compatriota e companheiro de equipe, Alberto Ascari, que venceu 6 de 8 corridas, totalizando 36 pontos no final do campeonato. Em 1953, continuando pela Ferrari, vai correr o GP inicial, que seria pela primeira vez no circuito de Buenos Aires, na Argentina, onde tinham aparecido mais de 100 mil pessoas. O presidente argentino à época, Juan Domingo Perón, ordenou que os portões fossem abertos e inúmeras pessoas ficaram perigosamente perto da pista. E, logicamente, o desastre aconteceu. Na volta 30, Farina, para evitar atropelar uma criança na pista, perdeu o controle do seu carro e atropelou 49 pessoas, matando 7 delas. Obviamente, a culpa não era dele, mas as autoridades não descartavam essa versão para proteger o verdadeiro culpado, o presidente Perón. Mas naquela época, culpar um político do calibre do presidente não era algo simples. Nesse ano, Farina voltou às vitórias no lendário circuito de Nordschleife, em Nürburgring. Mas essa seria a sua única vitória na temporada e a última da carreira, numa temporada novamente dominada por Alberto Ascari, que venceu 5 de 9 corridas e somou 34 pontos e meio. Farina conseguiu 26 pontos e o terceiro lugar no campeonato. A idade começava a pesar e em 1954 acaba em segundo lugar no GP da Argentina, na primeira prova do ano, contudo 2 acidentes graves, primeiro na Mille Miglia, onde levava consigo algumas feridas, e depois em Monza, numa prova de carros Sport, onde uma peça solta perfura o tanque de gasolina, fazendo com que o cockpit fique imerso em chamas. Farina queima-se bastante e a sua recuperação demora quase 6 meses, não participando do restante da temporada da Fórmula 1. Em 1955, ainda debilitado do seu último acidente, volta à competição conseguindo correr o GP da Argentina à base de injeções de analgésico e consegue terminar a prova com um excelente segundo lugar, partilhando a condução com o argentino Froilán González e o francês Maurice Trintignant. Neste ano, subiu ao pódio pela última vez no circuito de Spa-Francorchamps, onde, numa dura disputa com o seu compatriota Eugênio Castellotti, empurra-o em direção aos boxes em uma época que não havia nenhum muro separando da pista. Castellotti, por habilidade ou sorte, conseguiu parar o seu carro em segurança e Farina terminou
na terceira posição. Aquela seria sua última corrida da carreira, pois as sequelas e dores das queimaduras o perseguiam, e aliado ao peso da idade, deixou o orgulho de lado e passou a dedicar-se apenas à venda de automóveis na sua cidade natal. Farina tinha o apelido de o Cavalheiro de Turim, o que era uma referência à origem privilegiada e à forma natural ao qual se portava até mesmo no banco do motorista, onde se sentava em posição ereta e bem para trás no cockpit, agarrando o volante com os dois braços estendidos, e guiava seu carro com movimentos calmos e precisos, dosando com cautela o acelerador. Sua técnica elegante desmentia a tendência de Farina de punir seus carros. As quebras e acidentes em sua carreira, ele sempre dizia que era má sorte ou que os carros eram frágeis, nunca por seu modo agressivo de pilotar. Fangio comentou na época que Farina na pista era um louco e pela forma como conduzia, só a Santa Virgem Maria era capaz de mantê-lo na pista, e todos ao seu redor pensavam que um dia ela se cansaria de ajudá-lo. Até Enzo Ferrari, que não era um exemplo de compaixão, temia pelo futuro de Farina, que regularmente visitava as enfermarias dos hospitais. Farina sempre foi criticado por não ser sentimental e até ser snob, pois desaprovava pilotos que não tinham o pedigree social correto. A Fórmula 1 sempre foi vista como um esporte de elite, e pilotos que não vieram da alta classe, como Fangio, por exemplo, eram exceções. Anos depois, Fangio disse: Farina era estranho, nunca foi visitar um piloto ferido. Quando eu fui visitá-lo no hospital, e ele me perguntou o porquê da minha visita. Disse então que sentia muito por ele e queria vê-lo bem. E ele me respondeu que eu deveria estar feliz, pois era um a menos a enfrentar na corrida seguinte. Talvez tenha sido Farina que inspirou os escritores de Grand Prix, em particular no famoso diálogo que Jean-Pierre Sartre, o personagem interpretado pelo ator francês Yves Montand, onde fala da maneira como encarava as corridas. Eu vou deixar o link aqui do filme, aqui mesmo no YouTube, para quem quiser assistir, mas veja o trecho citado. Você vai ao baile do palácio esta noite? Não fui convidada. Eu a convido. Existem muitas festas esta noite, não? Aham, Isso é normal após uma corrida? é claro. E posso garantir que, se não for a festa do palácio esta noite comigo, sentirão sua falta. E esse homem e todas sentirão falta dele também? Eu não entendo. Conhece esse homem? Não, mas acho difícil entender como pode acontecer uma coisa dessas. Comemorações. Quando um homem está num hospital, talvez aleijado para sempre. Cara senhorita, se ele estivesse morto, seria o mesmo. Mais moderadas, talvez. Mas as mesmas. E aparentemente não afeta em absoluto a nenhum de vocês. Desculpe. Acho que isso foi grosseria de minha parte. Antes de sair, quero lhe dizer uma coisa. Não sobre os outros. Sobre mim mesmo. Eu costumava ficar arrasado. Eu via um acidente desses e me sentia tão fraco por dentro que queria desistir. Parar o carro e ir embora. Eu mal conseguia passar por ele. Mas agora estou mais velho. Quando vejo uma coisa realmente horrível, eu afundo o pé, com força. Porque sei que todos os outros levantam os deles. Que maneira terrível de vencer. Não. Não existe maneira horrível de vencer. Só existe vencer. Após a Fórmula 1, Farina tentou as 500 milhas de Indianápolis de 1956, com um carro patrocinado pela Bardal. Era um chassi Kurtzkraft com motor Ferrari de 6 cilindros. Na qualificação para a corrida, que seriam realizadas em 4 dias,
As fortes chuvas cancelaram o terceiro dia e deixou pouco tempo para os pilotos disputarem as vagas restantes do grid. Isso significou que alguns pilotos não tiveram chance de se classificar no quarto dia, e Farina foi um deles. Em 1957, decidiu correr com um carro convencional da Indy, mas teve dificuldades no manuseio com o carro. Dizia Farina que o carro tinha algo estranho, e então seu companheiro de equipe, Keith Andrews, entrou no carro para um teste, mas no final da reta perdeu o controle e bateu na parede interna do circuito. Andrews foi esmagado entre o capô e o tanque de combustível. Farina, vendo isso, desistiu do evento e nunca mais voltou a correr. Farina então torna-se representante da Alfa Romeo e da Jaguar na Itália, e permanece envolvido nos grandes prêmios, mas agora apenas como espectador. Porém, sua confiança e habilidade de dirigir continuavam, até que em 30 de junho de 1966, aos 59 anos, a Virgem Maria não conseguiu protegê-lo. Ele partiu de Torino com destino ao Grande Prêmio da França em Rasgot e, chegando nos Alpes perto de Chambéry, perdeu o controle do seu Lotus Cortina e bateu em um poste telefônico, morrendo ali mesmo. E assim o mundo dava adeus ao primeiro campeão mundial da Fórmula 1. Eu não sou matemático, mas gosto de números e estatísticas, então vamos lá. Nestes 6 anos de Fórmula 1, Farina participou de 34 grandes prêmios oficiais em 6 temporadas, obtendo 5 vitórias, 5 pole positions e 5 voltas mais rápidas, 20 pódios e o título mundial de 1950. E ainda participou de 35 corridas extra-campeonato que não faziam parte do calendário da FIA, nas quais venceu 11 delas. Agora, fora desse intervalo da Fórmula 1, em 1933, Farina ficou em terceiro lugar na Copa Principessa de Piemont, com seu Alfa Romeo 2300. Em 1934, ficou em segundo lugar no Giro da Itália, com o Lancia Astura V8, e passou a guiar um Maserati 4CM pela escuderia subalpina, vencendo no circuito de Massari, na Tchecoslováquia, e ficando em terceiro no Grande Prêmio de Biella, de 1934 e 1935. Farina participou da Mille Miglia em 1934, 36, 37, 38, 40, 53 e 54, tendo como melhores resultados 3 segundos lugares em 36, 37 e 40, já correndo pela Alfa Romeo. Em 1935, ficou em segundo lugar no GP de Bérgamo e participou pela primeira vez no Campeonato Europeu de Grand Prix. Neste, terminou em 21º na classificação geral, com um 8º lugar no GP da Suíça como melhor resultado em corrida. Aliás, o único GP que conseguiu chegar ao fim. Participou desse campeonato até 1939, ficando em 14º em 1936, 7º em 37, 8º em 38 e 13º em 39, tendo como melhor resultado em corrida o segundo lugar no GP da Itália em 1938. Em 1936, pela escuderia Ferrari, que só tinha o nome de Ferrari e andava com o carro da Alfa Romeo, ficou em terceiro nos Grandes Prêmios de Modena e Penarrim, na Espanha. Também ficou em terceiro no circuito de Milano do mesmo ano e em segundo no ano seguinte, 1937. Participou das 24 horas de Spa em 1936 e 1953. Esta última venceu tendo como copiloto o que seria o futuro campeão da Fórmula 1 em 1958, Mike Hawthorne. O mesmo foi seu companheiro nas 24 horas de Le Mans do mesmo ano, a qual não conseguiram terminar a prova. Em 1937, ficou em segundo no Grande Prêmio de Turim e em sétimo no Campeonato Nacional. Venceu os campeonatos italianos de 37, 38 e 39 e o Grande Prêmio de Nápoles em 37, 52 e 53. Em 1938, agora pela Alfa Corse, venceu o Pontedecimo Giove, na Itália, ficou em segundo no Grande Prêmio da Itália. Participou da Copa Ciano, ficando em segundo lugar em 1938 e vencendo em 1939. E também da Copa Acerbo, ficando em segundo em 1938 e terceiro em 1939. Em 39, venceu o Grand Prix de Bern, na Suíça, e o GP de Anvers, na Bélgica. Em 1940, venceu o GP de Trípoli. Aí tivemos a pausa para a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, voltando,
venceu o Grand Prix The Nations, na Suíça. Em 1948, com a escuderia Milano, usando um Maserati, no chamado pós-guerra, entre 1948 e 1949, participou de 7 corridas, vencendo a única que conseguiu completar, Mônaco, em 1948, que foi o ano em que o hominho voltou virado no diabo das taquara e venceu o GP Internacional de San Martín e o Grand Prix The Nation novamente. Ainda em 48 foi para a Ferrari, que agora corria com uma Ferrari e não mais com Alfa Romeo, e venceu o circuito de Garda. Em 1949, venceu a Coppacione de São Lorenzo, a qual ficaria em terceiro no ano seguinte, correndo pela escuderia Dott Farina, com um Maserati que usou para vencer o GP de Lausanne, na Suíça, em 1949. Na Ferrari, ainda este ano, ficou em segundo no Grande Prêmio da cidade do Rio de Janeiro e em segundo no Daily Express International Trophy em Silverstone, o qual venceria em 1950 e 53. Em 1953, venceu os 1000 Kilometer Rennen Weltmeisterschaftslauf em Nürburgring, dupla com Alberto Ascari, e as 12 horas de Casablanca no Marrocos, com Piero Scott como companheiro de equipe. E também conseguiu 2 terceiros lugares no Hack British Grand Prix e no Grande Prêmio de Monza. Em 1954, venceu os 1000 km de Buenos Aires em dupla com Umberto Maglioli e venceu o Grand Prix d'Agadir, na França, e ficou em terceiro no Grande Prêmio Ciudad de Buenos Aires. E assim encerramos a história do primeiro campeão mundial da Fórmula 1. Agradeço a todos que assistiram até aqui e quero que saibam que esses conteúdos exigem pesquisas sobre resultados muito antigos e dá um trabalhão para organizar, pois estão todos desconexos e tem que ficar juntando e acertando a cronologia dos fatos para ficar legal de compreender. E com isso, eu peço o seu like e um comentário aqui no vídeo para eu saber se esse conteúdo vale a pena. E se você gostou e gosta desse tipo de vídeo, se inscreva e compartilhe com seus amigos entusiastas da Fórmula 1 para entregar esse conhecimento a mais pessoas. Um grande abraço a todos e tchau! Experimental, a Ferrari 6-cylinder engine of new design in a 500 type American chassis. Assembled in Italy, it was flown to the Speedway to be driven by famed international veteran Nino Farina. Product improvement is a direct result of these tests. Another long step forward is the testing here of the experimental Bardol Ferrari. A new engine design developed in Italy by the world-famed Ferrari factory has been brought here by Bardol for future Indianapolis contests. This year, valuable knowledge will be gained in lubrication and maintenance of what may be the racing engine of future 500s.